Boa noite a todos. Desejo que a graça de Deus e a sua bondade ela esteja sempre sobre cada um de nós. O Salmo de número 66, no versículo 16 em diante, ele diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Com esses salmos, damos início ao nosso culto e hoje teremos um culto especial, teremos a ministração da ceia do Senhor. Por isso, prepare todas as coisas, reúna a família, para que possamos louvar junto ao nosso Deus nesse momento e logo em seguida nós ministraremos a ceia do Senhor e participaremos todos juntos. Que Deus nos abençoe.
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
neste lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Agora vamos participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, nos instrui da seguinte maneira: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Paulo nos adverte nessa carta de que, a participar da ceia do Senhor, nós devemos tomar alguns cuidados. Ele diz primeiro que a gente deve, cada um, avaliar a si mesmo. Cada um deve olhar para si mesmo, fazer uma autoanálise e, havendo pecado em nós, que nós devemos confessá-lo diante de Deus. Quando fazemos isso, a palavra de Deus nos garante que todo pecado confessado o Senhor perdoa e esquece. Louvado seja Deus por isso. Mas ele também fala para nós considerarmos uns aos outros, que nós não devemos esquecer de que a ceia é o momento em que a família da fé se reúne para compartilhar dos mesmos elementos, do pão, do cálice, lembrando da obra de Cristo na cruz por cada um de nós. E quando nós comemos hoje do pão e do cálice, apesar de estarmos distantes uns dos outros por causa dessa situação que o país atravessa, nós temos que considerarmos uns aos outros, nos estimularmos ao amor e às boas obras. E a gente pode fazer isso de forma virtual, por que não? É importante a gente sempre lembrar uns dos outros, orarmos uns pelos outros e abençoarmos a vida uns dos outros. Que nós possamos participar desse momento da ceia do Senhor, tendo a consciência que não é somente eu aqui, você aí, que está participando da ceia, mas que vários outros irmãos em vários outros lugares fazem o mesmo nesse momento. Então, por isso, acalme seu coração e vamos orar ao Senhor, e depois nós vamos distribuir os elementos e assim participar da ceia do Senhor. Curve sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque o amor do Senhor tem nos alcançado. O Senhor nos deu o privilégio de participar de uma família enorme, a família da fé, através do seu sacrifício na cruz. Alcançamos o perdão dos nossos pecados, nos reconciliamos com o Senhor nosso Deus. Tudo isso porque o Senhor foi a nosso favor. Nos abençoe, Pai, nesse momento em que vamos comer do pão e beber do cálice, e que a graça e a misericórdia do Senhor nos acompanhem todos os dias, e especialmente nesse momento em que estaremos participando da ceia do Senhor. Agora, querido, eu peço a você que distribua o cálice e o pão para as pessoas que estão aí na sua família. Se houver crianças, dê-lhe uva para que elas também possam participar desse momento. Mas entenda, as crianças devem apenas pegar da uva, e aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus também devem pegar da uva, apenas se quiserem realmente comprometer com Jesus. Se a criança não tiver capacidade para entender isso, dê-lhe a uva assim mesmo, não há nenhum problema com isso. É apenas um sinal simbólico de uma aliança que aqueles que estão com consciência estão assumindo diante de Deus de se relacionar com Ele, e aqueles que não têm essa consciência apenas participam conosco. Agora que você pegou o pão e o cálice, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele partiu o pão e disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós." E semelhantemente, depois Ele pegou o cálice dizendo: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue." Agora nós vamos comer e beber todos juntos. Comemos e bebamos todos juntos do pão e do cálice. Louvado seja Deus. Eu quero orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder participar dessa ceia. E que ao tomar, que ao comer, que a gente possa ter a fé fortalecida nesse momento. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do Senhor, onde quer que o Senhor nos colocar. Que a nossa boca tenha motivos e palavras que exaltem o Teu nome e que compartilhem do Teu amor para com todos aqueles que nos cercam. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
Na semana passada, nós demos início a essa série de mensagens, Desmascarando o Impostor que Vive em Mim. O que nós estamos chamando aqui de impostor? Do que se trata? Trata-se dos impulsos pecaminosos que há dentro de nós e a maneira como lidamos com eles. Todos nós, não importa a idade, não importa o tempo que somos cristãos, não importa o sexo, não importa a cor, todos nós temos lutas diárias conosco mesmo. A gente às vezes tem problemas externos que a gente tem que resolver no dia a dia, mas os nossos piores problemas, os nossos maiores inimigos está dentro da gente mesmo. Basta você observar como que é difícil mudar você mesmo. Às vezes a gente é tomado por impulsividade, como nós falamos no caso de Pedro no domingo passado. Às vezes a gente é tomado de grande ira e a gente acaba fazendo coisas que não deve. Outras vezes a gente toma decisões equivocadas, erradas, por causa de um desejo que a gente não deveria dar atenção para ele. Então, toda vez que a gente dá ouvido a uma voz interior para fazer o que é errado, a gente descobre que há um impostor, há uma força contrária dentro da gente, desejando fazer o que é errado. Paulo chega a dizer isso, dizendo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Existe alguma coisa errada comigo, porque enquanto a minha mente quer seguir o que a palavra de Deus diz, eu encontro dentro de mim uma outra força me empurrando a fazer o que é errado. É essa outra força que Paulo se refere que eu estou aqui chamando de impostor. Ou seja, nós precisamos desmascarar esse impostor, essa força que nos leva, nos apela para fazer o que é errado. Uma vez que a gente olhar no espelho e identificar essa força, nós precisamos humildemente nos apresentar diante de Deus, porque só Ele pode nos curar. Hoje nós vamos falar sobre a explosividade. Mas o que é ser uma pessoa explosiva? Explosividade é quando uma pessoa fere outras com palavras ou ações motivadas por uma grande raiva. A gente já viu isso e quem sabe a gente até já não agiu dessa forma, né? Quando uma pessoa fica muito irada e aí ela começa então a ter algumas reações. Reações como escreveu o pastor e escritor Craig. Ele é um pastor americano. E ele diz assim, a maioria de nós expressa a raiva de uma entre duas formas. Ou como um gatilho que responde à mínima pressão, ele chama esse tipo de pessoa de lança-chamas, ou como uma travessa em banho-maria, ele chama essas pessoas de fogo lento. O que ele está querendo dizer aqui? Que existem pessoas que quando elas ficam com raivas, elas explodem naquele momento e falam o que está sentindo e machuca todo mundo que está do lado e ela não está nem aí para o que vai acontecer. Mas também existe aquelas outras pessoas que quando ficam iradas e irritadas, elas se fecham, se calam, fica no canto delas e elas, na verdade, implodem, né? Elas explodem para dentro. Então, ambos os casos, tanto aquela que explode, que machuca todo mundo que está do lado de fora, e aquelas que implodem, né, que machuca ela mesma dentro de si, ambos os casos são pecado diante de Deus e ambos os casos precisam ser tratados. Isso são situações que trazem consequências muito sérias. Não adianta ignorar ou deixar isso para lá, porque com o tempo vai resolver. O tempo não resolve esse tipo de problema e ele precisa ser tratado com muita seriedade. O exemplo de alguém explosivo que eu quero trazer aqui hoje é Moisés. Você abrir sua Bíblia em Números capítulo 20, do versículo 1 a 13, diz o seguinte, no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo
e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunirem em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim, toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso que aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Esse é um episódio muito conhecido de muitos de nós, mas revela um momento que foi crucial na vida de Moisés e de Arão. Por causa desse evento, Moisés e Arão não entraram na terra prometida, foram, de certa forma, punidos pelo Senhor por causa da atitude que eles tomam aqui. Mas como que a gente tem uma evidência dessa explosão de Moisés? O que está acontecendo? Se você vai no mesmo livro de Números, lá no capítulo 12, você vai ter ali um episódio em que Arão, irmão de Moisés, e Miriam, a irmã de Moisés, eles começam a questionar o próprio irmão, questionam a Moisés dizendo o seguinte: por que Deus só fala com você e não fala com a gente? Eles começam a suspeitar que Moisés estivesse inventando tudo aquilo que estava falando em nome do Senhor. Deus então manda chamar Arão, Miriam e Moisés na frente do tabernáculo, ou aqui chamado tenda do encontro. E eles vão para a frente onde o povo prestava seus sacrifícios e culto a Deus. E quando eles estão ali na frente da tenda do tabernáculo, o Senhor dirige a palavra a Arão e Miriam e falam para os dois dizendo assim: deem um passo à frente. Os dois dão um passo à frente. E o Senhor fala algo revelador em relação a Moisés. Ele diz assim: quando existe um profeta entre vocês, eu falo com esse profeta através de visões e de sonhos. Todavia, com Moisés é diferente. Eu falo com Moisés como um amigo fala com seu amigo, face a face. Deus ali naquele momento tira toda e qualquer dúvida da cabeça de Arão e de Miriam de que Moisés estava se passando como alguém que era melhor que os outros. Não, o Senhor chama Moisés como aquele que era alguém que era diferente, um amigo, alguém que ele falava pessoalmente. Mas sabe o que chama atenção em Números, no capítulo 12? É lá no versículo 3, porque o versículo 3 diz o seguinte: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Essa frase é reveladora. Naquele momento em que os próprios irmãos estão contra ele, o texto dá o destaque para dizer que Moisés era um homem muito paciente. Não só isso, diz que na terra, no tempo de Moisés, não existia alguém mais paciente do que ele. Olha o que o texto diz. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E é o que nos causa estranheza, que isso está no capítulo 12, versículo 3, mas quando você passa 8 capítulos à frente, no capítulo 20, acontece isso que nós acabamos de ler. O povo está no deserto e eles começam a reclamar que não tem pão, não tem água, não tem o que comer. E eles, ao reclamar, Moisés e Arão vão até a presença do Senhor na frente da tenda do encontro e ali eles clamam a Deus para que Deus responda ao povo e atenda às necessidades daquele povo. E o Senhor então diz a Moisés: olha, fala para eles que é para se reunir em frente àquela uma rocha aqui próximo, né?
era próximo dali onde eles estavam, e você vai falar à rocha, você e Arão falarão à rocha, e a rocha vai ceder água. Era um milagre que iria acontecer. Moisés então manda reunir todo o povo ali próximo da rocha, mas ao invés de fazer o que Deus havia feito, da maneira como Deus havia feito, ele até faz, mas da maneira dele. Aí ele chega ali e ele começa a chamar aquele povo de um povo que não temia Deus, de coração cruel. No entanto, na hora então que ele olha para a rocha, a Bíblia fala que ao invés de falar à rocha, Moisés pegou a vara e bateu violentamente na rocha por 2 vezes. Então a rocha vai dar água. O termo no original, esse bater na rocha, dá a conotação de alguém que não é alguém que apenas toca na rocha com a vara. Não, Moisés não apenas tocou na vara, mas ele bateu na vara com violência, uma expressão de alguém que estava tomado pela raiva. E o tom de voz com que ele fala ao povo deixa isso muito claro, que Moisés estava extremamente nervoso. Aí você pega aquele texto lá de Números 12, que fala que ele era o homem mais paciente do mundo naquela época, e você pega aqui Números 20 e vê esse homem mais paciente do mundo extravasando a sua raiva diante daquele povo. E a gente pensando, mas por que Moisés fez isso, né? O que levou Moisés a fazer isso? E aí eu quero destacar aqui alguns ensinos quando a gente olha para esse texto. O primeiro deles é que ter motivos justos para se sentir com raiva não nos dá o direito de ofender a ninguém. Vou repetir, termos motivos justos para sentir raiva não nos dá o direito de ofender ninguém. A gente vê isso no versículo 1 a 3, aqui de Números capítulo 20. Diz assim: enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. E aí eles começam uma série de queixas, né? Que se questionam por que Moisés os tirou do Egito para levar para o deserto para que eles pudessem ali morrer de fome e sede. Agora, o que eu quero destacar aqui é o contexto em que está acontecendo tudo isso. O texto chega a dizer que a Miriam, irmã de Moisés, tinha acabado de falecer. Moisés amava muito Miriam. Você imagina como estava o coração de Moisés. Ele estava em luto, em dor pela perda da irmã. E aí eles chegam nesse deserto de Sim e ali Moisés tem que sepultar sua irmã. Ele ainda está de luto quando o povo começa a se queixar e a Bíblia fala que eles batem boca, eles discutiram com Moisés. Naquele momento em que Moisés precisava da atenção de todo o povo, aquele povo deveria ser grato à vida de Moisés por tudo que já havia acontecido até ali. E naquele momento, ao invés de dar um apoio para Moisés, eles começam a se queixar por causa da condição em que eles estavam no deserto. Moisés discute com eles, ou seja, ele fica ainda mais abalado com tudo que está acontecendo. Acabaram de perder a irmã e agora tem que discutir para resolver um problema com aquele povo que estava sempre reclamando, ora por uma coisa, ora por outra coisa. Quem tem o vício de reclamar não consegue ver coisas boas. Essa é uma grande verdade. Às vezes você tem pessoas que nunca está tudo bem para elas. Você pergunta, e aí tia, está tudo bem? Está tudo bem, não, nunca está tudo bem. Né? São pessoas que parecem que vivem para reclamar, não conseguem ver nada de bom e estava acontecendo com aquele povo. Moisés, a gente fica pensando assim, lidar com aquele povo no deserto era algo extremamente difícil. Moisés tinha motivos justos para se irar, para se explodir, né, em ira e raiva diante daquele povo. Motivos justos? Ele tinha motivos. Mas observe que nós dissemos, a gente aprende que mesmo tendo motivos justos para a gente explodir com a nossa raiva, isso não nos dá o direito de ferirmos as pessoas e de falarmos coisas que machucam e que ferem e que ofendam as pessoas. Nós não temos esse direito. E Moisés não tinha esse direito de fazer isso. Existem formas
inconvenientes que não se deve fazer para extravasar a nossa raiva. Quantas vezes a gente extravasa a nossa raiva de forma errada? Eu anotei aqui algumas delas. A primeira é desabafando através de xingamentos e palavrões. Tem pessoas que, quando ficam irritadas, elas soltam a língua, a primeira coisa a fazer. Também tem aqueles que buscam alívio em bebidas ou drogas entorpecentes. Também é outra forma, são fugas, né? As pessoas às vezes partem para bebida ou para droga para poder aliviar a tensão, a ira, a raiva. Também é errado, também é pecado. Tem aqueles que acabam descontando toda a sua ira e toda a sua raiva em quem não tem nada a ver. Está irritado com uma outra coisa que deu errado e começa a ferir pessoas que não têm nada a ver com aquele momento, o problema que ela está enfrentando. Pecado diante de Deus tem que ser tratado. Existem também aqueles que compartilham problemas com quem não tem estrutura. Ou seja, a pessoa está irritada e ela começa a despejar uma série de problemas para outras pessoas, seja para o filho, seja para o vizinho, seja para o pai, para a mãe, para o marido. Ela acaba jogando aquela bomba na mão de pessoas que às vezes naquele momento não tem uma estrutura para suportar tamanha pressão. Então isso também acaba ofendendo, machucando e causando grande dor. E também tem pessoas que, esses são mais os implosivos, né? Que eles acabam guardando para si um ódio e que só vai aumentando dentro do peito, se transformando em mágoa, ressentimento e amargura. Também não resolve o problema, né? Guardar sentimentos ruins que deveriam ser eliminados. Isso também, o dia que você resolver colocar isso para fora, vai machucar um monte de gente e já vai ter eliminado a sua vida por muito tempo. Então essas são formas inconvenientes de extravasar a ira. O que Moisés fez foi inconveniente, ele extravasou a ira dele de uma forma errada. Ele estava irado? A gente pode até ficar irado. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. O problema é o que você faz com a sua ira, o que você faz com a sua raiva. Moisés resolveu colocar para fora todo o sentimento ruim, toda a dor que ele estava passando naquele momento. Então aprendemos, não justifica. Quando você está com raiva, quando você está irado, não justifica sair ofendendo a quem quer que seja. Isso é errado diante de Deus. Tem uma segunda lição aqui. Eu aprendo que toda forma de explosividade é uma ofensa não somente contra as pessoas que estão ao nosso redor, mas é uma ofensa contra Deus. Observa o texto, versículo 11 e 12 revela isso. Diz assim, então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. O Senhor disse, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Vou repetir, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, vocês não os conduzirão à terra que eu lhes dou. O Senhor diz a Moisés assim, olha, uma vez que vocês agiram dessa forma, expondo sua ira desse jeito, você não mostrou ao povo, não respeitou a minha santidade diante do povo. Aí a gente fica pensando assim, mas eu estou irado, eu estou morrendo de raiva, aí a explodir em raiva e machucar as pessoas, eu estou indo contra a santidade de Deus? Sim, é o que o texto diz aqui. Moisés foi contra a santidade de Deus. Por quê? Porque nós representamos Deus nessa terra, querido. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver Jesus em nós, precisam ver Deus em nós. E aí quando a gente explode, a gente está expondo para as pessoas o seguinte, está vendo como que age um filho de Deus? Como que age alguém que diz que teme ao Senhor? Talvez você já tenha até ouvido isso, né? Um momento que está irritado, irado, fala assim, aí ainda diz que é crente. Então, ou seja, de alguma maneira a gente está lançando lama no nome de Deus. De alguma maneira a gente está sujando a honra do Senhor. Estamos indo contra a santidade do Senhor. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz que Moisés, com aquela atitude, estava indo contra a santidade do Senhor. Eles não confiaram em Deus para fazer apenas o que Deus havia pedido. E aí a gente tem que lembrar
que assim como Moisés, a gente tem que tomar mais cuidado e não agir de forma errada. Existem as maneiras certas para a gente agir quando a gente está irritado, quando está com ira, né? Existem as formas adequadas da gente extravasar a nossa raiva. Eu vou citar pelo menos 3. Uma, exercício físico ajuda muita gente na hora que está nervoso, ao invés de abrir a boca e ficar falando besteira, sair, fazer algum exercício físico para que possa aliviar a tensão do momento. Comigo isso funciona muito, né? Já falei com vocês várias vezes, quando eu estou irritado, gosto de fazer algumas caminhadas para ver se a cabeça possa pensar melhor e a gente possa assim acalmar o coração para depois lidar com aquela pressão. Exercício físico ajuda bastante. O segundo, desabafar com um amigo ou um mentor espiritual. É importante você ter alguém de fé, alguém maduro na fé, onde você possa expor todo o sentimento ruim que você está com ele. Falar com a pessoa certa, no momento certo, isso é muito importante. Às vezes é a melhor maneira para lidarmos com a raiva ou com a ira. Aquilo que anda te irritando, procure alguém da sua confiança, de preferência que não seja parente, né? Mas converse com alguém que seja maduro na fé e que possa te ouvir e, quem sabe, orar com você, aconselhar você. Isso vai ajudar bastante. E também o terceiro passo importantíssimo, fale com Deus. Entra para o seu quarto, fale com o Senhor do que está te irritando. Conversa com Ele, chore diante dEle, desabafe diante do Senhor. Ele vai mostrar para você o caminho certo a seguir. Então, esses 3 passos muito importantes nos dão direção ao que fazer quando a gente está irritado. E eu quero partir para a terceira e última lição que eu coloquei aqui. Explodir de raiva traz muito sofrimento e consequências seríssimas. Para pensar nisso. Quando a gente explode em raiva, as consequências a longo prazo, elas são dolorosas, traz realmente muito sofrimento. E a gente volta no versículo 11 e 12 que a gente vai perceber o que acontece com Moisés e Arão. Diz assim, então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Assim toda a comunidade bebeu água até matar a sede. Uma vez que vocês não confiaram em mim, disse o Senhor, né? Não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Observa a pena que o Senhor aplica a Moisés e Arão. Olha, uma vez que vocês não confiaram, não honraram com meu nome, vocês não fizeram do jeito como eu havia dito que era para fazer, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão conduzir esse povo a entrar na terra prometida. Que coisa triste, não? Moisés passou ali 40 anos conduzindo esse povo no deserto. Enfrentou o faraó com seu exército. E fez tudo isso para, nesse momento ali, ele explodir em raiva e acabar perdendo o privilégio de conduzir esse povo a conquistar a terra prometida. Deus leva muito a sério esse pecado, né? Com certeza Moisés teve vários outros erros, pecados, mas nenhum desses o impediu ele de entrar na terra prometida. O que o impediu de entrar na terra prometida é não saber se controlar. É não controlar sua raiva, controlar sua ira, e isso é realmente muito, muito sério. E a gente deve olhar para isso como lição. Eu quero dar para você aqui agora algumas dicas para quando, já dei algumas, mas algumas outras dicas para quando você ficar com raiva. No momento em que estiver com raiva, não faça o que eu estou dizendo aqui, olha, nunca discuta no calor dos problemas. Eu sei que as mulheres, especialmente, elas gostam, não só as mulheres, né, mas especialmente as mulheres, tem alguns homens que são assim também, que gostam de querer conversar na hora que o problema aconteceu. Aí a pessoa já está com sangue quente. Se vai discutir algum problema naquele momento, a pessoa vai acabar falando palavras que machucam. Então, o melhor quando você está com sangue quente é fechar a boca. Não discuta no calor dos problemas. O segundo, nunca discipline seus filhos antes de recuperar sua sanidade. Ou seja, não aplique nenhuma pena sobre ninguém antes de você acalmar o coração. Não diga aos seus filhos algo
que você vai fazer a partir daquele dia ali, ou que alguma pena que eles vão ter que cumprir a partir daquele dia, sendo que depois, quando você acalmar, pode acontecer duas coisas. Uma, você vê que exagerou e querer voltar atrás, e a segunda é você perder a autoridade diante do seu filho, porque você prometeu que iria fazer alguma coisa e de repente agora, repensando, você volta atrás. Então você acaba perdendo a autoridade e o respeito. O melhor é não tomar nenhuma atitude naquele momento, não aplicar nenhuma pena no momento que você está irritado. Não tome decisões importantes. Às vezes já vi pessoas que, porque estão sob pressão, acabam decidindo vender o carro, vender a casa e tal, ou fazer coisas, ou separar, ou sei lá, fazer qualquer coisa. Não se toma decisão séria quando você está passando por problemas e diante de pressões. Não se faz isso, você vai se arrepender. E outra, muito importante, nunca deixe de pedir perdão de forma humilde. Depois que acalmar o sangue, você ficar tranquilo, analise onde foi que você errou. Se ofendeu alguém, chega humildemente e pare de querer justificar. Mas você foi fazer isso, por isso que eu explodi. Pare de justificar. Chega humildemente e peça perdão pelo erro cometido. Independentemente de se você estava certo ou errado na discussão, mas quando você se irritou, você explodiu em raiva, se tornou errado. Então seja humilde e peça perdão. E eu quero encerrar por aqui sugerindo para você 3 coisas. A primeira, reconheça que explodir em raiva é algo que, por mais que pareça certo para a gente, é errado fazer. Então reconheça isso. Explodir em raiva é pecado diante de Deus. Segundo, resista à tendência de querer se justificar diante de uma explosão que você teve, diante de amigos e parentes. Não queira se justificar, mesmo que você tenha feito por um motivo que seja justo, mas o fato de explodir em raiva te coloca como errado. Então não queira se justificar. E por último, clame a Deus. Clame a Ele para que Ele ajude você a controlar a sua raiva, a sua ira, e que o Espírito do Senhor possa capacitar você para que você possa se tornar uma pessoa mais dócil e possa habilitar você para viver uma vida totalmente em paz e diferente do que aquela quando a gente resolve explodir e machucar todo mundo. Então, ouça esses conselhos, mas não fique só na sua mente. Tome uma atitude, né? Haja diferente daqui para frente. Quando alguém te irritar, ou alguma situação te levar a ficar irado, ou mesmo com muita raiva, tome cuidado com o que você vai fazer logo em seguida. Saiba tratar essa ira e essa raiva da maneira correta, para que isso não acabe trazendo consequências sérias para a sua vida, não só agora, mas para toda a sua vida. Eu quero encerrar orando por você e por isso eu convido você a baixar sua cabeça e nós vamos falar com Deus. Pai, nós sabemos que não é nada fácil controlar a nossa ira, a nossa raiva, mas às vezes encontramos essa força dentro de nós, nos levando a fazer o que é errado. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor use de graça e misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós possa nos transformar de dentro para fora, que o Senhor possa nos limpar de toda maldade, nos ajudar a controlar os nossos impulsos, controlar tudo aquilo que é errado na nossa vida. Abençoa a nossa vida, Pai. Nos ajude a agir da maneira correta quando ficarmos irritados ou ficarmos, ó Pai, com grande raiva. Nos perdoe por muitas vezes ter machucado as pessoas e desonrado o Teu santo nome. Nos perdoe, ó Pai, por praticar esse pecado e nos ajude a andar pelo caminho que o Senhor nos instrui. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando seus pés e firmando seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe fé, força, coragem, vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém e amém. Queridos, encerramos assim o nosso culto. Desejo que a sua semana seja abençoada e abençoadora. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.